Senhor presidente, eu estou ocupando a tribuna na tarde de hoje para dar continuidade às manifestações que eu tenho feito aqui ao longo desse meu mandato, no que diz respeito à maneira como está acontecendo na minha região, no Nordeste brasileiro. Esse país que pode até imaginar que não deve nada ao Nordeste, mas que deve muito. Pela migração, nós ajudamos a construir os grandes centros desenvolvidos no nosso país. Mas, presidente, sobre a história das secas no Nordeste, as intervenções humanas para enfrentar esse fenômeno da natureza e a maneira como hoje nos preparamos para alcançar a tão sonhada sustentabilidade perante as estiagens. Hoje, especificamente, 2 pontos de vista sobre o Brasil têm imperado ao longo dos séculos. 2 abordagens de natureza econômica têm norteado as ações dos governantes para o desenvolvimento econômico e social do país. Uma para o Nordeste, outra para o Sul e Sudeste, com escassas semelhanças com a abordagem feita para o Norte e o Centro-Oeste. A região nordestina tem sido vítima de cíclicas improvisações. Peço a atenção dos senhores e das senhoras senadores para o fato de que, se não resolvidos os problemas de desenvolvimento social e humano daquela região, estamos condenados a perpetuar desigualdades. E sendo o Senado Federal a casa que, por excelência, tem olhos para a federação, é daqui que devem partir as críticas mais consolidadas contra a geração de desigualdades regionais. É daqui que devem ser desenhadas as estratégias mais adequadas para o verdadeiro desenvolvimento sustentável de nossa nação. Gostaria, senhor presidente, de poupar-lhe da lenda das joias da coroa, Dom Pedro II, mas não é possível porque esse paradigma, não obstante o senso de caridade do nosso monarca, balizou as ações do governo central brasileiro para os séculos e não tem mudado nas últimas décadas. Tem sido sempre assim. Para outras regiões do país, maciços investimentos para infraestrutura, industrialização, serviços, educação, tecnologia. Para o Nordeste, a caridade de algumas obras contra as secas, para socorro imediato. Em primeiro lugar, vamos olhar para o Brasil como um todo, para poder traçar distinções entre o modo a resolver as questões, do ponto de vista da disponibilidade de águas. Sabemos que em nosso país concentram-se, nobre senador Elmano, Vossa Excelência, que é da mesma região que eu sou, 12% de toda a água doce do planeta, que nossas 3 grandes bacias hidrográficas, as do Rio São Francisco, já em situação de precariedade, Paraná e Amazonas, são as grandes depositárias desta riqueza. Entretanto, além dos descompassos na natural distribuição dessas águas, há outro pior, a da falta de planejamento governamental a longo prazo. A região norte, que abriga menos gente, é o berço da maior bacia hidrográfica do planeta. Já o semiárido nordestino sempre esteve associado à estiagem. Por sua vez, o sudeste, ainda que rico em águas, sofre com a má gestão
de seus recursos hídricos, para além das questões geográficas, das quais não podemos nos abstrair, e da virtual aleatoriedade da providência divina a elementos de ponderação sobre as desigualdades. A diferença, mais uma vez brutal, é excludente. É a maneira como o governo federal se debruçou sobre a resolução da crise hídrica do Sudeste e o modo como secularmente deixa nordestinos à míngua. Por outro lado, para o Nordeste sempre são atribuídos problemas ao clima ou à resolução das secas, a Padre Cícero. Por outro, o mesmo não ocorre com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Abundantes em chuvas, entretanto, na hora de reconhecer a responsabilidade do governo federal para socorrer cariocas e paulistas, a resposta foi bem mais rápida. Não que o Palácio do Planalto não tenha atribuições para garantir segurança hídrica do Sudeste. Tem sim, mas a tem também para o Nordeste. Ocorre que, enquanto vimos meios de comunicação cujas bases estão no Sudeste, olharem com fatalismo para a estiagem nordestina, reclama urgências e recursos para resolver a carência das águas ou da falta d'água em São Paulo. Em determinado momento da história deste país e do Nordeste, da estiagem, nobres senadores, meu caro Elmano, nós sempre fomos tratados como se houvesse uma indústria da seca no Nordeste. Infelizmente, não é o nordestino quem programa as ações, é o governo que estabelece as ações para atendimento da estiagem em regime de urgência. Em regime de urgência, meu amigo, a urgência acontece todos os anos. Infelizmente, nós sempre fomos tratados dessa forma. Aconteceu um fato em São Paulo, a escassez de água. Houve uma revolução da imprensa nacional cobrando urgentes providências do governo para minorar a dificuldade da falta d'água no estado de São Paulo. Enquanto vemos parlamentares e outros segmentos da sociedade não muito preocupados com o que acontece no Nordeste brasileiro ao longo de séculos, estão realmente preocupadíssimos com o que acontece na região Sul e Sudeste. As águas do Rio São Francisco, este rio da unidade nacional. Faz pena quem conheceu, como nós, nordestino do Piauí, e quem o conhece hoje, meu querido senador gaúcho, Vossa Excelência, apesar da dificuldade do seu Estado, apesar das dificuldades econômicas que o seu Estado atravessa, mas o seu Estado é um Estado rico, poderoso, é um Estado que não vai ter maiores tempo para sair da crise, tenho certeza disso, até porque o gaúcho, ele, na verdade, desenvolve aquele Estado também com a força do seu trabalho, da sua capacidade e da determinação que cada um tem. Pois bem, senhor presidente, eu também sou favorável a que os governos estaduais de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais recebam recursos federais para resolver os problemas de abastecimento de suas grandes metrópoles, não apenas pela questão humana, mas também pelo fato de ali estarem situadas poderosas indústrias que produzem boa parte do nosso produto interno bruto. Não somos contra quaisquer medidas técnicas ou financeiras da Agência Nacional de Águas para superar a crise hídrica. O que reclamamos é uma proporcionalidade de empenho para resolver a escassez de água no Nordeste. Mas não só isso.
reclamamos a adoção de medidas para o desenvolvimento, de tal maneira que as secas não sejam a causa de tantos transtornos. Já vamos lá para o 5º ano de seca. Se infelizmente não chover nos primeiros meses do 2016 e com o fenômeno El Niño, é possível que essa escassez se prolongue por algum tempo. Então, nada mais urgente do que prover os estados nordestinos, onde localiza o semiárido, pois a quase totalidade deste está nos territórios da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, mas também chega ao território mineiro, onde está localizada a parte norte que está o semiárido. A questão hídrica do Brasil é tão séria que, segundo o levantamento da ANA, 55% dos municípios brasileiros podem sofrer déficit de abastecimento neste ano de 2015. Urge, pois, que as providências necessárias sejam adotadas para, ao menos, minorar o sofrimento dos brasileiros nordestinos. Entretanto, senhoras e senhores senadores, não podemos deixar de trazer à baila o fato de que não é apenas a estiagem que reduz a qualidade de vida dos brasileiros, estejam eles aonde estiverem. É algo mais profundo. É o índice de desenvolvimento humano. É a renda per capita. São as taxas de escolarização. São os anos de escolaridade média das pessoas entre 15 ou mais anos. É a quantidade de vias terrestres para locomoção e a quantidade de indústria situada nas distintas regiões do país. Essas são as grandes diferenças. Farei um próximo pronunciamento, trazendo mais detalhes. Continuarei a falar das estiagens seculares e do heroísmo com que os nordestinos a enfrentam. Particularmente, quero demonstrar que a precariedade econômica, a falta de preparo técnico e a ausência de estruturas que causam o sofrimento que vive no semiárido. Por si, senhor presidente, eu queria e desejo, para encerrar, o Senado Federal está despertando. As pessoas estão já conversando. Porque isso não deve ser um fato isolado apenas para os que fazem a representação dos estados nordestinos nesta casa. Mas isso deve ser, nobre senador Elmano, uma ação conjunta do Congresso Nacional. É uma região que tem a segunda maior população do país, com sofrimento, com dificuldades. E é a região também que tem o menor índice de escolaridade. É uma outra região que tem o maior índice de fome. É uma região que tem o maior índice de pobreza. Mas é uma região que contribui efetivamente com o desenvolvimento nacional. É uma região que tem a segunda maior população do país. Perdemos apenas para o Sudeste, com cerca de aproximadamente 80 milhões de brasileiros, enquanto que o Nordeste, com todas as dificuldades que lhes são apresentadas e que são enfrentadas por nós nordestinos, nós somos 53 milhões de brasileiros. 53 milhões de brasileiros que precisam, sem dúvida nenhuma, de uma ação não de emergência. Se nós fôssemos fazer uma avaliação, nobre senador Donizete, do dinheiro que este país já jogou nas emergências do Nordeste, daria para reconstruir o novo Brasil. Infelizmente, nós não temos um planejamento. Não fizermos um planejamento para estas regiões. O mundo inteiro, nós temos consciência de que ninguém acaba com seca. É um fenômeno da natureza. Mas nós temos condições hoje, e muito mais hoje do que ontem,
de encontrarmos os caminhos através da tecnologia, das ações efetivas, dos investimentos maciços, dos projetos com seriedade, para termos uma convivência com a seca. A convivência com a seca, ela é absolutamente normal e natural, porque outros países que têm desertos, que têm geleiras, que têm também Nordeste, convivem. Eu vou dar um exemplo para encerrar. Fiz uma viagem a Israel. Se o senhor encerrar, o senhor me dá uma partezinha. Com muito prazer. E na minha viagem a Israel, eu cheguei lá e encontrei um território inóspito. Mas eu fiquei encantado com o que eu vi. Eu disse, aqui na cidade eu não quero ver mais. Porque lá eu não vi uma criança na rua, não vi um velho na rua. E além de dizer que lá é uma guerra permanente, eu não vi um policial na rua. Eu vi uma cidade organizada, eu fui para a zona rural. Ah, Donizete, foi lá onde eu fiquei boquiaberto. Uma capacidade daquele povo de Israel de praticar a agricultura, buscando água no mar para fazer agricultura, para alimentar a sua população. E o que mais me chamou a atenção, nobre senador Cristóvão Buarque, foi que além de eles produzirem no território israelense a agricultura para alimentar a seu povo, ainda tinha uma pauta de exportação da ordem de mais de 5 bilhões de dólares. Ah, meu amigo, então o Nordeste que tem água, que tem sol, aliás, o Brasil que tem água, que tem sol, que tem um território extraordinário, é aquilo que diz para o Vaz de Caminha, é um território que tudo que se plantar dá. Então, nobre senador Donizete, como já está chegando o final do meu tempo, eu vou conceder o aparte à Vossa Excelência, que eu não tenho dúvida que com o seu aparte melhorará as minhas manifestações e o meu pronunciamento. Vossa Excelência tem o aparte, nobre senador Donizete. Senador Benedito de Lima, parabéns aí pelo seu pronunciamento, mas é isso, uma visão que eu tenho. Quem não planeja não faz o importante, faz o urgente. E as emergências, do meu ponto de vista, elas servem para duas coisas. Uma é para que os oportunistas continuem explorando aqueles que deveriam ser beneficiados pelos benefícios. E a segunda, para que aqueles continuem dependentes desses oportunistas. Então, a ausência de planejamento é algo que deixa a gente sem condição de fazer o importante, a gente está sempre fazendo o urgente. E aí eu penso que o Constituinte brasileiro, quando instituiu o planejamento de 4 anos através do PPA, talvez não tivesse essa dimensão naquele momento, mas nós precisamos rever isso no Brasil, nós precisamos ter na Constituição a questão do planejamento estratégico para longo prazo, né? E nós temos uma emenda no artigo 165, uma PEC, para poder instituir a obrigatoriedade de planejamento com horizonte de 30 anos. Eu acredito que assim a gente vai poder ter uma visão mais ampla e poder construir projetos de Estado, porque o que nós temos hoje são projetos de governos, e isso não é bom para o país. Muito obrigado, nobre senador Donizete, mas Vossa Excelência está na mesma estrada que eu, porque eu tenho dito aqui, em outras oportunidades, que as emergências acontecerão, mas acontecerão ainda e vão continuar acontecendo porque nós não temos realmente um projeto de Estado. Que se nós tivéssemos instituído isso já há algumas décadas, a situação hídrica do Nordeste brasileiro e a situação do seu povo não era o que é hoje. Por isso, senhor presidente... Me permite... Com muito prazer, nobre senador Cristóvão Buarque, é uma alegria muito grande ouvir Vossa Excelência. Eu falo como nordestino, como o senhor. Eu creio que um dos erros nossos, desses 50 anos de luta pelo desenvolvimento nordestino, foi termos considerado a possibilidade, senador Elmano, que também é nordestino, de que era possível um desenvolvimento do Nordeste sem levar em conta o desenvolvimento geral do Brasil.
E o desenvolvimento brasileiro que nós usamos nessas décadas é um desenvolvimento excludente, que mesmo quando inclui uma minoria dos nordestinos e não a nação inteira nordestina. Nós esquecemos que o problema nordestino é um problema nacional. Eu acho que isso é que é fundamental. O Celso Furtado, quando trouxe a ideia do desenvolvimento nordestino, junto a Juscelino e depois junto a Jango, é porque naquela época a gente achava que o desenvolvimento brasileiro, se fosse seguido no Nordeste, chegaria lá. Esquecemos que o desenvolvimento brasileiro que escolhemos, ele é para poucos, excludente. Por exemplo, todos os planos de desenvolvimento do Nordeste, a educação recebeu pouco apoio. Está aqui um representante de Santa Catarina. Santa Catarina, a educação sempre teve um papel fundamental, até pela influência da imigração europeia que veio. Nós precisamos colocar o problema nordestino como um problema da nação brasileira, um problema brasileiro, e não separado como uma região à parte. Nós temos que buscar e liderar isso, os nordestinos, porque os sulistas, desculpe a expressão genérica de sulista, eles consideram que já estão num projeto de desenvolvimento satisfatório. Nós que temos que liderar do ponto de vista de buscar a solução. A solução virá no Brasil, não virá isoladamente da nossa região. Por isso, a sua última frase aí que me provocou a minha fala, quando o senhor falou da questão nacional. O Nordeste como uma questão nacional. É isso que a gente precisa. Muito bem, senador Cristóvão, Vossa Excelência tem realmente destino nordestino, sangue nordestino e ações nordestinas. Porque é, na verdade, isso que nós temos dito sempre. O Brasil precisa se fazer harmonicamente e não isoladamente. E só podemos ter desenvolvimento naquela região que já sofreu demais se tivermos um projeto de Estado. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado pela tolerância.